Meus amigos, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Torres, professor de língua portuguesa, redação e literatura do IFAC. Em 2019, ainda trabalhei com o quarto ano, mas infelizmente esse ano não estou no ensino médio. A convite do professor Vitor, da professora Edilene e dos demais amigos, eu estou aqui para dar uma ajuda aí para vocês nessa parte de linguagens e que vai ajudar bastante na parte de redação. Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção a essa aula. É uma aula em estilo de aulão mesmo, aulão para Enem, e vocês podem deixar o caderno aberto, fazer anotações. Como será a dinâmica da aula? Eu pedi para o Tássio para que vocês mandem as perguntas ao final de cada exercício. Então, nós temos a questão 1, eu vou trabalhar a questão com vocês, e quando nós terminarmos, eu vou explicar qual é o tema, qual é o assunto, e aí vocês podem fazer anotações e perguntar, tá bom? Então, vamos começar para a gente não perder tempo. Meus amigos, a primeira questão que eu apresento a vocês é uma questão de gramática, que é muito importante, não apenas para a parte de linguagens. Eu não sei se vocês já olharam as provas anteriores, mas o Enem já trouxe questões relacionadas ao uso de vírgula. Então, a primeira questão, se vocês quiserem anotar, nós vamos trabalhar o uso de vírgulas. Professor, isso vai me ajudar em quê? Isso vai ajudar na parte de linguagens, como eu disse, o Enem já trouxe questões assim, mas, sobretudo, na parte de redação. Então, a gente vai ler juntos e vamos resolver, tudo bem? Bom, o texto diz assim: naquela manhã de segunda-feira, Lúcio Braga da Silva, diretor comercial das lojas Serjão, decidiu que em abril deixaria seu cargo, pois mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, era com toda convicção uma decisão acertada para o momento. A pergunta é a seguinte: no trecho acima, cabem no máximo, letra A, 2 vírgulas, B, 4 vírgulas, C, 6 vírgulas, D, 8 vírgulas e letra E, 10 vírgulas. Eu sei que a maioria de vocês ainda não fez a prova do Enem. Então, deixa eu chamar a atenção desde o início e eu gostaria que vocês anotassem. Professor Sérgio, na prova do Enem, o que é fundamental, o que é importante mesmo? Não é a questão, meus amigos, acreditem, é o enunciado. Eu vou ler de novo o enunciado. No trecho acima, cabem no máximo, então olha só, ele diz assim, cabe no máximo, então eu vou marcar aqui, esse pedaço no máximo, vocês estão vendo? Quando ele diz no máximo, eu tenho que fazer uma interpretação disso. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ele não está perguntando se eu posso ou não usar vírgula. O que ele está perguntando é, se eu quiser usar vírgula nesse trecho, no máximo, quantas vírgulas eu posso utilizar? Vocês querem fazer o teste aí para me ajudar? Alguém quer dar uma sugestão? Fica à vontade. Pessoal, vamos lá, acompanhem bem a explicação. Vocês vão estudar esse assunto agora, no terceiro ano, que é a parte de pontuação. Professor Sérgio, quando é que nós vamos estudar isso realmente no nosso terceiro ano? Vocês vão estudar a pontuação, meus amigos, depois de um assunto chamado análise sintática. Eu não sei se vocês já estudaram análise sintática no segundo ano, no primeiro ano, mas o normal é que esse assunto seja trabalhado no terceiro ano. Então, vou ajudar vocês, vamos fazer juntos aí para vocês acompanharem. Professor, usar vírgula é muito difícil? Não, usar vírgula não é difícil, mas existem passos. Vamos fazer junto comigo, então? Vamos lá. Naquela manhã de segunda-feira, vírgula. Meus amigos, depois da palavra feira, nós usamos uma vírgula. Quem quiser anotar, para a gente não perder tempo, naquela manhã de segunda-feira é o que a gente chama de adjunto adverbial. Reparem bem. Naquela manhã de segunda-feira, Lúcio Braga da Silva decidiu... Verbo. Lúcio Braga da Silva decidiu quando? Naquela manhã de segunda-feira. Toda a resposta do quando a gente chama de adjunto adverbial, tudo bem? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Aqui depois de feira, nesse trecho, nós vamos usar uma vírgula. Por quê, professor? Aliás, eu vou até marcar o trecho para vocês entenderem bem. Isso aqui que eu marquei, a gente chama na língua portuguesa de adjunto adverbial. Se vocês quiserem anotar. Professor, eu sou obrigado a usar uma vírgula depois de feira? Sim, porque esse adjunto adverbial, ele é longo. Veja que ele é formado por mais de uma palavra. Então, vamos lá. Naquela manhã de segunda-feira, vírgula, Lúcio Braga da Silva, vamos colocar uma vírgula bem aqui,
naquela manhã de segunda-feira, vírgula, Lúcio Braga da Silva, vírgula, diretor comercial das lojas Serjão, vírgula. Então, vamos pegar esse pedaço aqui. Diretor comercial das lojas Serjão, anotem aí no caderno de vocês. É o que a gente chama de aposto. Por favor, anotem no caderno de vocês. Diretor comercial das lojas Serjão é o que a gente chama de aposto. Tudo bem? É o que a gente chama de aposto. Então, professor, deixa eu entender. Tem uma vírgula aqui depois da palavra feira, tem uma vírgula depois da palavra Silva e tem uma vírgula aqui depois da palavra Serjão. Ao todo, nós temos quantas vírgulas? Ao todo, nós temos 3 vírgulas, não é isso, por enquanto? Aí ele diz, então vamos lá. Naquela manhã de segunda-feira, vírgula, Lúcio Braga da Silva, vírgula, diretor comercial das lojas Serjão, vírgula. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, aqui nós temos 3 vírgulas. Ou seja, a gente já descarta a letra A. Vamos continuar. Decidiu que, vírgula, em abril, vírgula. Então, professor, eu vou colocar uma vírgula em decidiu que, vírgula, em abril. Então, esse trecho aqui, em abril, ele também é separado por vírgula. Então, acompanhe meu raciocínio. Esse trecho aqui, em abril, tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Professor, essa vírgula é obrigatória? Não, meus amigos, olha a pergunta. Cabem no máximo. Se ele está dizendo que cabe no máximo, não é que seja obrigatória. É que ele está dizendo que se eu for utilizar vírgula, eu tenho que usar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, vamos voltar? Naquela manhã de segunda-feira, uma vírgula. Diretor comercial das lojas Serjão, 2. 2 mais 1, 3. 4, 5. Estão acompanhando? Até aqui nós temos 5 vírgulas. Não tem nenhuma 5, não é isso? Então, mas também já elimina a letra B. Porque a letra B está dizendo que são 4 vírgulas. Decidiu que em abril deixaria seu cargo, vírgula, pois, vírgula, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. A palavra, vou ler de novo, deixaria seu cargo, vírgula, pois, sempre depois da conjunção explicativa, a gente não usa vírgula. Mas por que, professor, então, tem vírgula aqui, separando a expressão mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado? Tem uma vírgula bem aqui, ó. Tá vendo? Então, esse pedaço, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, é separado por vírgula. Deixa eu voltar de novo. Deixaria seu cargo, vírgula, essa vírgula é antes da conjunção explicativa, pois. Acompanhe meu raciocínio. Então, tem uma vírgula antes da conjunção, pois, certo? Não era para ter uma vírgula aqui, ó, depois da conjunção pois. Não era. Mas então, professor, por que eu posso colocar? Porque esse trecho todinho, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, é o que a gente chama de termo intercalado. Esse termo intercalado, eu uso 2 vírgulas. Eu uso 2 vírgulas, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui rapidinho, para vocês entenderem. Então, pois, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, então vou de novo, tem uma vírgula aqui, vou voltar aqui. Tem uma vírgula aqui, ó, aqui, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, e outra aqui. Vocês estão acompanhando? Professor, por que esse termo, mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, é separado por vírgula? Porque é um termo intercalado. Acompanhe quantas vírgulas tem. Professor, era para ter uma vírgula depois do verbo? Não, não era. Mas olha só o que tem depois do verbo. Com toda convicção. Então, esse trecho, com toda convicção, também é um termo intercalado. Só não estou entendendo. Quer dizer que o verbo era, ele é separado por 2 vírgulas. Uma antes e uma depois. Então, vamos lá. Um salário acima do valor de mercado, vírgula, era, vírgula, com toda convicção, vírgula. Uma decisão acertada para o momento. Quantas vírgulas nós temos? Parabéns, então, para quem disse 10 vírgulas. Professor, rapidinho, eu quero só anotar. Essa sua explicação, ela é parecida com matemática? Essas vírgulas, realmente, elas têm explicação clara, lógica? Tem. Eu vou repetir. A primeira vírgula aqui é por causa de um termo chamado de adjunto adverbial. Para quem quiser anotar, essa vírgula aqui é por causa de um adjunto adverbial. Essas 2 vírgulas que separam
Diretor comercial das lojas Serjão é um aposto. O aposto é separado por vírgula. Como está no meio da frase, eu uso duas vírgulas. Em abril é uma adjunta adverbial. Então, percebam que a explicação para que a gente use vírgula é análise sintática. Então, professor, como a gente não pode perder muito tempo, o que eu anoto no meu caderno? Lá na minha redação do Enem, quando eu escrever as 30 linhas, para eu não cometer nenhum problema de pontuação, de uso de vírgula, o que eu devo revisar até o dia da prova? Meus amigos, você deve revisar análise sintática. Anote no seu caderno. Professor, deixa eu entender. Então, se eu aprender análise sintática, eu vou aprender a colocar vírgula? Vai. Eu dou minha palavra, e se você souber análise sintática, você não vai errar a colocação de vírgulas, tudo bem? Tá, estou aberto para qualquer pergunta sobre esse assunto, tá bom? Tá, professor. Alguma dúvida? A Clara está perguntando quais vírgulas seriam realmente necessárias na redação. Bom, nesse caso, como o exercício pergunta cabem no máximo, então eu vou apagar aqui e explicar para a Clara e para os colegas quais vírgulas realmente eu seria obrigado a colocar. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Olha só. É claro que o exercício, ele pergunta cabem no máximo. Ótima pergunta, Clara. Que vírgula realmente é obrigatória aqui? Vou voltar aqui para mostrar qual realmente é obrigatória. Essa vírgula bem aqui, ó. Desculpa, deixa eu voltar, coloquei no lugar errado. Deixa eu voltar aqui. Coloquei no lugar errado. Agora, realmente que é obrigatória, naquela manhã de segunda-feira. Essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Naquela manhã de segunda-feira, Lúcio Braga da Silva, diretor comercial das lojas Serjão, decidiu que em abril deixaria seu cargo. Essa vírgula bem aqui é obrigatória, depois de cargo, pois mesmo recebendo um salário acima do valor de mercado, era com toda convicção uma decisão acertada para o momento. Então, na verdade, nós teríamos duas vírgulas obrigatórias. Uma depois da palavra feira e uma antes da conjunção pois. Tudo bem, gente? Fica à vontade para perguntar. Para usar a vírgula de forma correta numa redação, é preciso saber análise sintática, tudo bem? Meus amigos, agora nós vamos trabalhar um assunto que também é condição sine qua non para que nós escrevamos uma boa redação, que é justamente a questão de ortografia. Às vezes o aluno ele sabe os argumentos, ele tem boas ideias, ele tem conhecimento de filosofia, de sociologia para colocar na redação. Só que ele tem muita dificuldade de escrever. Então, é fundamental que a gente revise, por exemplo, o uso dos porquês. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade em relação a usar os porquês. Eu já corrigi, gente, muita redação mesmo, em que os alunos não sabiam usar os porquês. E fica chato, né? Porque numa redação de 30 linhas, o uso dos porquês é aquilo que a gente chama de básico, tá bom? Então, vamos trabalhar o exercício aí. Vamos lá, então. Nós temos aqui alguns itens. Por que não abriu a porta? Sinceramente, não sei por quê. Item 2. Não quer se sentar por quê? 3. Por que não fez a lição da escola? Ficou de castigo. 4. Eles se separaram, mas não sei bem o porquê. 5. Apenas a professora sabe por que estamos de castigo. 6. Deixei minha casa porque as brigas estavam sem controle. Professor, o senhor pode ser bem objetivo na sua explicação para que nós aprendamos os porquês? Posso sim, meus amigos. Deixa o caderno aberto aí, que a gente vai ser bem direto. Vamos lá. O primeiro item diz assim: por que não abriu a porta? Eu vou voltar aqui na canetinha e eu quero que vocês anotem o seguinte. Qualquer exercício dos porquês, eu tenho que olhar duas coisas. Se a minha frase tem ponto de interrogação ou se a minha frase tem ponto final. Vou repetir. Qualquer exercício dos porquês, primeira coisa que eu faço, não é saber se o porquê é junto, se o porquê é separado, se é pendurado. O que você tem que olhar é o sinal de pontuação. Vejam que aqui eu marquei no primeiro item o ponto de interrogação e aqui o ponto final. Professor, vamos lá. Por que eu tenho que olhar o sinal de pontuação? Vamos começar pelo ponto de interrogação.
O uso dos porquês com ponto de interrogação é aquilo que a gente aprendeu lá na 4ª série. Vocês lembram? Se o porquê estiver no começo de uma pergunta, ele é separado sem acento. E se o porquê estiver no final de uma pergunta, ele é separado com acento. Imagino que vocês não tenham dificuldade em relação a esse aspecto, porque isso nós aprendemos lá na 4ª série. Então, o que eu faço? Eu marco o ponto de interrogação. Se o porquê for a primeira palavra da pergunta, ele é separado sem acento. Se ele for a última palavra da pergunta, ele é separado com acento circunflexo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Isso por ponto de interrogação. Então, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Esse primeiro porquê, então, ele está correto, não está? Por que não abriu a porta? É uma pergunta. Então, observem que ele está correto, porque ele está no início de uma pergunta. O que eu faço agora? Eu vou continuar lendo a frase, porque a frase não terminou. Vamos lá? Por que não abriu a porta? Aí continua a frase. Sinceramente, não sei por quê. Meus amigos, muita gente erra porque não presta atenção nesse detalhe. Repara que agora é o ponto final. Quando a frase tem ponto final, meus amigos, eu tenho que ficar muito esperto mesmo. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que agora eu acho que é uma grande novidade para vocês. Tá? Eu vou falar uma coisa que é uma grande novidade para vocês. Eu vou até apagar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou ler de novo. Sinceramente, não sei por quê. Vocês estão vendo aqui o ponto final, não estão? Beleza. Observem que antes do ponto final tem o porquê. Vou voltar aqui na caneta e vou marcar. Então, observem que antes do ponto final tem esse porquêzinho aqui, não tem? O que acontece? Acontece que aqui é uma novidade que muita gente não sabe. Professor, que novidade é essa? Quando o porquê for a última palavra da frase, repara, não importa o ponto, ele é separado com acento circunflexo. Então, anotem aí no caderno. Se o porquê for a última palavra da frase, ele é separado com acento circunflexo. O que acontecia lá nas nossas aulas do ensino fundamental? A professora dizia que o porquê era separado com acento circunflexo, como tem aqui na 2, ó. Estão vendo? Só no final de pergunta. Beleza. A 2 está certo. É no final de pergunta. Mas qual é a novidade que eu trago? O porquê ele é separado o porquê é separado com acento, não só no final de pergunta, mas no final de qualquer frase. Então, explicando melhor. Sinceramente, não sei por quê. Professor, mas a professora me ensinou, lá no ensino fundamental, que eu poderia trocar esse porquê por qual razão ou por qual motivo. Meus amigos, prestem atenção. Vocês não vão fazer isso. Não vão trocar o porquê por nada. Basta enxergar. Repare que ele é a última palavra da frase, tá vendo? Então, se o porquê for a última palavra da frase, não importa o ponto. Ele é separado com acento circunflexo. Tudo bem? Então, esse porquê está certo e esse aqui também está certo. Vamos lá para o item 2? Vamos lá para o item 2. O item 2 está muito fácil, porque é aquilo que a gente viu lá na 4ª série. Observe que tem um ponto de interrogação que eu falei lá no item 1. Toda frase que tiver ponto de interrogação, e agora vocês já sabem que não é só o ponto de interrogação, pode ser o ponto final também. Se o porquê for a última palavra, ele é separado com acento circunflexo. Então, qual é a novidade, professor? Não precisava ter o ponto de interrogação, não. Poderia ser reticências, poderia ser ponto de exclamação, poderia ser vírgula. Se o porquê for a última palavra da frase, ele é separado com acento circunflexo. E eu troco por quem, professor? Você não troca por nada. Tudo bem? Então, vamos lá. Não quer se sentar por quê? Repito. Se o porquê for a última palavra de qualquer frase, ele é separado com acento circunflexo. Então, o item 1 está certo. O item 2 está certo. Vamos para o item 3. Por que não fez a lição da escola? Ficou de castigo. Por que não fez a lição da escola? Ficou de castigo. Vamos ver se vocês estão prestando atenção à aula mesmo? O que eu faço? Eu marco logo o porquê ou eu faço alguma coisa? Alguém pode responder? Eu marco o porquê ou eu teria que fazer alguma coisa antes? A primeira coisa que eu faço é olhar o ponto. Então, vamos voltar. Isso. Parabéns para eles, viu, Tati? Então, a primeira coisa que eu faço não é olhar os porquês, é olhar o ponto. Agora, meus amigos, vem uma informação que vale uma barra de ouro, hein? Presta bem atenção nessa informação.
A frase, ela tem ponto final, não tem? Beleza. Quando a frase tem ponto final, o que eu vou observar? O normal, o lógico, o esperado é que eu use ou porquê junto sem acento, ou porquê separado sem acento. Quem quiser anotar. Quando a frase tem ponto final, o normal, o lógico, é que eu use ou porquê junto, sem acento, ou porquê separado, ou porquê junto, sem acento, ou porquê separado, como está aqui no item 3, sem acento. Então, isso é o normal quando eu tenho frases com ponto final. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Observem que o porquê está no começo da frase. Agora sim, eu vou marcar. Prestar atenção que ele é a primeira palavra de uma frase com ponto final? Ótimo. Quando o porquê for a primeira palavra de uma frase com ponto final, o normal, meus amigos, é ele ser junto sem acento. O normal não é ele ser separado. O normal é ele ser junto, sem acento. Vou explicar para vocês por quê. Aqui é um segredo da língua portuguesa que pouca gente sabe. Qual é o segredo, professor? Quando a frase termina com ponto final e a primeira palavra é um porquê, o que eu devo fazer? Eu não começo a leitura pela primeira oração. Eu começo a leitura pela segunda oração. Estão vendo? Eu estou marcando. Vamos inverter? Ficou de castigo porque não fez a lição da escola. Vamos de novo? Ficou de castigo porque não fez a lição da escola. Percebamos que eu posso trocar esse porquê pela palavra pois. Reparem que eu só posso trocar pela palavra pois se eu inverter. Então, vamos de novo. Ficou de castigo, pois não fez a lição da escola. Então, se eu começar a frase pela segunda oração, eu vou poder trocar o porquê pela palavra pois. Professor, e o que acontece quando a gente pode trocar o porquê pela palavra pois? Anote no seu caderno. Ele é junto sem acento. O porquê é junto sem acento. Toda vez que eu puder trocar o porquê pela palavra pois, ele é junto sem acento. Vou dar um exemplo diferente desse aqui. Mariana não foi à aula porque estava com dor de cabeça. Mariana não foi à aula porque estava com dor de cabeça. Aqui eu não preciso inverter, porque o porquê não está no começo da frase. Aqui eu já posso trocar direto, olha só. Mariana não foi à aula, pois estava com dor de cabeça. Então, revisando, toda frase que tiver ponto final, se eu trocar o porquê pelo pois e der certo, ele é separado, ele é junto sem acento. Então, quer dizer que esse porquê aqui está errado. Então, o item 3 está errado. Revisando, eu teria que ler de trás para frente. Ficou de castigo porque não fez a lição da escola. Ficou de castigo, pois não fez a lição da escola. Tudo bem? Então o que a gente percebe? Que o item 3 está errado. Ele deveria ser como, professor? Junto sem acento. Vamos para o 4. Eles se separaram, mas não sei bem o porquê. Pessoal, preste atenção nessa aula. Ela vale uma barra de ouro. Ela vai ajudá-los muito na redação, muito mesmo. Então, preste bem atenção. Vamos lá marcar o ponto. Está aqui o ponto. Primeira coisa, o professor Sérgio disse que eu tenho que ver se a frase tem ponto final ou se a frase tem ponto de interrogação. O que eu acabei de dizer? Quando o porquê é a última palavra da frase, reparem, ele é a última palavra da frase. Como ele deveria ser grafado? Separado com acento circunflexo. Vou voltar aqui, ó, para o item 2. Está vendo o item 2? Ele é separado com acento circunflexo, não porque eu tenho ponto de interrogação, é porque ele é a última palavra da frase. Então, quando o porquê é a última palavra da frase, o normal é ele ser separado com acento circunflexo. Só tem um probleminha. Beleza. Ele é separado com acento circunflexo. Desde que ele não seja um substantivo. Ave Maria, professor, que coisa difícil. Não é difícil, gente. Preste atenção. Vocês têm que ter muita paciência para poder aprender. Então, olha só. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Beleza. A nossa frase tem ponto final, certo? O porquê, esse porquê aqui, era para ser igual esse aqui, ó, do item 2. Mas por que ele não é
Porque antes dele tem a letrinha O. Estão vendo a letrinha O? Esse O é um artigo. Vou ler de novo. Eles se separaram, mas não sei bem o porquê. Então, antes da palavra porquê, tem um artigo, não tem? O que significa, professor? Significa dizer que esse porquê aqui é um substantivo. Esse porquê aqui é um substantivo. O que significa? Que ele deveria ser junto com acento circunflexo. Esse porquê, ele não deveria ser separado. Ele deveria ser junto com acento circunflexo. Professor, o que é substantivo? Substantivo é toda palavra que antes eu possa colocar um artigo. Vamos lá? O porquê, os porquês. O armário, os armários. O guarda-roupa, os guarda-roupas. O tenente, os tenentes. A mulher, as mulheres. Então, esse porquê aqui, ele só não é separado com acento circunflexo, mesmo ele estando no final da frase, porque ele é um substantivo. Quando o porquê é substantivo, ele é junto com acento circunflexo. Então, esse item 4 está errado. Vou marcando aí. Esse item 4 está errado. 5. Apenas a professora sabe por que estamos de castigo. Apenas a professora sabe por que estamos de castigo. Vamos lá? Nós vamos fazer igual, eu estou ensinando bem direitinho. Vou pegar a caneta. Nós vamos fazer o quê? Marcar o ponto final. Prestar atenção à aula. O que eu disse? Quando a frase tem ponto final, ou o porquê é junto, ou ele é o quê? Separado. Reparem que ele está separado. Então, quando a frase tem ponto final, ou ele é junto, sem acento, ou ele é separado. Professor, como é que eu faço lá no dia da prova? Simples. Você vai logo trocar pela palavra pois. Se der para trocar pela palavra pois, ele não deveria ser separado, como eu já ensinei. Ele deveria ser junto. Vamos lá? Apenas a professora sabe, pois estamos de castigo. Olha, amigos, não deu certo trocar pela palavra pois. Perceberam? Vamos de novo. Apenas a professora sabe, pois estamos de castigo. Viram que não tem nenhum sentido? Então, isso quer dizer que o porquê não pode ser junto. Pessoal, isso aqui é igual a moeda. Uma moeda, ela não tem dois lados, cara e coroa? Se não for o porquê junto, é o porquê separado. Mas, professor, eu aprendi lá no ensino fundamental que o porquê separado, eu troco por qual motivo, por qual razão. Meus amigos, não precisa fazer isso. É só usar inteligência. Se não for o porquê junto, é o porquê separado. Então, se não der para trocar pelo pois, automaticamente é o porquê separado. Veja que a frase tem ponto final. E o item 5. Deixei minha casa porque as brigas estavam sem controle. Reparem que é muito parecido com o item 4. Perceberam? Então, eu vou marcar aqui. Deixei minha casa porque as brigas estavam sem controle. Observe que tem um ponto final. Toda frase que tem um ponto final e o porquê tiver aqui pelo meio, é muito fácil. É só você vir aqui e tentar trocar pelo pois. Vamos fazer o teste? Deixei minha casa, pois as brigas estavam sem controle. Deixei minha casa, porque as brigas estavam sem controle. Então, olha só. Deixei minha casa, porque as brigas estavam sem controle. Vamos trocar de novo pelo pois. Deixei minha casa, pois as brigas estavam sem controle. Ora, por que eu deixei minha casa? Porque as brigas estavam sem controle. Então, esse porquê aqui foi possível trocar pelo pois, ó. Deixei minha casa, pois as brigas estavam sem controle. Então, como ele deveria ser grafado? Junto. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Vamos ver as alternativas? De acordo com a norma padrão, estão corretas as orações. Alguém me ajuda aí? Quais foram que nós falamos que estavam corretas? Alguém anotou? Me ajuda aí, tá? Ver se alguém anotou. Se alguém está realmente prestando atenção à aula. De acordo com a norma padrão, estão corretas as orações. Quais eu disse que os porquês estavam corretos? Realmente a resposta é a letra C, 1, 2 e 5, apenas. Para a questão 3. Pessoal, a questão 3, ela caiu na prova do Enem de 2019, ou seja, do ano passado, e aí eu já quero que vocês anotem no caderno. Quem nunca fez o Enem, quem vai fazer o Enem pela primeira vez, o normal da prova do Enem não é trabalhar a gramática. A gente trabalha a gramática porque pode cair, né? E porque serve muito para redação. Mas o normal da prova do Enem é texto.
Então, para quem está prestando atenção a essa aula, qual é o grande segredo da prova do Enem? É ler muito. Ah, professor, eu não gosto de ler, eu fico no WhatsApp 24 horas. Então, você está com um problema seríssimo. Você tem que largar o WhatsApp e estudar, principalmente ler. Hoje, para passar nesses cursos de medicina, direito, engenharia, você tem que ser um excelente leitor. A prova do Enem, 90% da prova é textos. Então, assim, eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, quentinha, para a gente trabalhar o que o Enem costuma fazer. Normalmente, ele compara textos, texto 1 e texto 2. Normalmente, o que acontece? O texto 2, ele serve como complemento da temática do texto 1. Por outras palavras, normalmente na prova do Enem, o texto 2 complementa o texto 1, ou contradiz o texto 1, ou trata do mesmo assunto, ou trata de assuntos diferentes. Vamos ler então para que vocês acompanhem. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018, e só no primeiro semestre, o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direito dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos seus direitos. Mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece. Tendência mundial. Sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Meus amigos, o grande desafio para quem lê é a concentração e, principalmente, fazer a seguinte pergunta: quem escreveu esse texto tinha qual finalidade? Quem escreveu esse texto? O que ele queria realmente do leitor? Percebamos que o objetivo desse texto é fazer uma espécie de alerta, que a população brasileira está envelhecendo em razão da qualidade de vida e que o Brasil precisa se preparar. Ele está ficando para trás em relação a esse aspecto. Que aspecto, professor? Cuidar dos idosos, como acontece nos países da Ásia, como acontece nos países da Europa. E é fundamental também que, além de interpretar o texto, vocês já anotem no caderno, pelo menos é uma dica, ler o Estatuto do Idoso. Ah, professor, mas eu não sou advogado, para que eu vou ler o Estatuto do Idoso? Meu amigo, minha amiga, você vai ler o Estatuto do Idoso para você tirar 1000 na redação, confia em mim. De onde é que eu tiro os argumentos da redação, professor? Das suas leituras. Se você não quer ler o Estatuto todo, leia pelo menos alguns artigos do Estatuto do Idoso. Já fica a dica, porque é muito possível que o tema da redação seja a respeito dos idosos no Brasil. É um tema que a gente não pode descartar, tá certo? Mas voltando para o texto. Então, o texto 1, ele chama a atenção para o Brasil se preocupar mais com essa questão da população idosa, né? Políticas públicas e por aí vai, tá bom? Vamos continuar. Bom, texto 2. Observem que agora o texto 2, ele vai falar de 2 documentos. O Estatuto do Idoso, que é um documento, que é a lei, e a própria Constituição Federal. O que esses 2 documentos, eles falam? O Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram atendimento preferencial no SUS. Vocês sabem que os idosos, a partir de 60 anos, no Brasil considera-se uma pessoa idosa, a partir dos 60 anos. Eles têm atendimento preferencial no serviço público de saúde. Prioridade na tramitação de processos judiciais. Vagas preferenciais em estacionamentos. Vocês têm acompanhado, inclusive, o que aconteceu ano passado, de muitas pessoas serem multadas dentro dos supermercados, dentro de estacionamentos privados, justamente por estacionar em vagas de pessoas deficientes e de pessoas que são asseguradas pelo Estatuto do Idoso. Meia entrada em eventos culturais, esportivos de lazer. Segundo o Estatuto do Idoso e a própria Constituição Federal, os nossos idosos, eles têm, sim, direito à meia entrada para participar de cinema, de teatro, de espetáculos. Aos idosos de baixa renda, atenção, meus amigos, aos idosos de baixa renda também estão garantidos, atenção,
Viagem gratuita em ônibus interestadual. A gente sabe que isso aqui é uma grande dificuldade. As empresas, elas emperram, elas dificultam, elas não obedecem à lei, a fiscalização é muito fraca, não há pessoas suficientes para fazer essa fiscalização. Vamos pensar aqui. Imaginemos a situação lá no terminal. Muitos de vocês, certamente, frequentam o terminal e vem a loucura que é um idoso para subir lá no ônibus, ou às vezes, as pessoas nem respeitam o assento destinado aos idosos. Assistência de um salário mínimo. Olha só, todos os idosos de baixa renda têm direito a um salário mínimo. A gente está vendo agora, nesse auxílio emergencial, que muitos brasileiros sequer eram reconhecidos pelo Estado. Né? Ou seja, brasileiros de mais de 60 anos de idade que sequer são reconhecidos pelo Estado. Não tem CPF, não tem conta em banco, acesso a mais de 20 programas sociais. Traduzindo, a lei é ótima, a lei é maravilhosa, está tudo perfeito. Eu pergunto a vocês, o que está dizendo no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal do Brasil são cumpridos no Brasil? Ou o Brasil ainda está muito longe de dar as condições para essa população idosa? O que é que o texto 1 disse? Tudo bem? Vamos ver a pergunta? Atenção, eu falei no começo dessa aula. O mais importante na prova do Enem é o enunciado. Vamos ler? Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, o professor me explica isso bem direitinho, que eu tenho muita dificuldade de interpretação de texto. Vamos lá? Na comparação entre os textos, texto 1 e texto 2, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, ou seja, aquilo que está dizendo no texto 2, aquilo que está sendo pregado no texto 2, apresentam vantagens em relação aos de outros países, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Eu gostaria de ouvi-los. Qual letra vocês marcariam? A letra E. Justamente, Tássio, o que eu estava explicando e o que está escrito aqui, ó. Vamos voltar para a pergunta. Conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, aquilo lá, aquilo bonitinho, que eles têm direito a salário, que eles têm direito a viagem, contrastam com as condições de vida proporcionadas por quem? Pelo país, exatamente. Ou seja, exatamente como eu expliquei, nós temos milhares e milhares de idosos que não têm CPF, que não têm moradia, que vivem em condições miseráveis, que vivem nas grandes cidades abandonados, largados à própria sorte. Então, muito feliz, parabéns para quem marcou a letra E, tá? Tudo bem, pessoal? Letra E é a nossa resposta correta. Vamos avançar. A próxima questão é do Enem de 2018. Também é uma questão de interpretação de texto e muito parecido com a questão anterior, ela vai trabalhar justamente esse aspecto, texto 1 e texto 2. Professor, fale devagar que eu estou anotando. Quando a prova do Enem trouxer texto 1 e texto 2, o que eu faço mesmo? Você vai comparar se o texto 1 e o texto 2 falam do mesmo tema, se o texto 2 complementa o texto 1, se o texto 2 se contrapõe ao texto 1, traduzindo, alguma coisa esses textos têm a ver. Ou eles são parecidos, ou eles falam da mesma temática, ou um se contrapõe ao outro. Então, é fundamental que nós leiamos com muita calma, tá bom? Vamos lá, então. Texto 1. O complexo de vira-latas, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Professor, a prova do Enem é uma prova estranha. E eu digo para vocês por quê? Porque ela vai trazer termos que vocês não conhecem. Então, vou repetir. A prova do Enem, normalmente, ela traz expressões e termos que não são comuns a vocês.
Então, por exemplo, complexo de vira-latas. Eu sei que muitos de vocês não sabem o que significa, ou não tinham ouvido falar no significado de complexo de vira-latas. Quando isso acontecer, quando eu não souber o significado de uma palavra, quando eu não souber o significado de uma expressão, como é que eu faço, professor Sérgio? Você vai perceber pelo texto, você vai perceber pelo conjunto da obra, você vai perceber pela intencionalidade de quem escreve. Professor, ele dá pistas? Claro que ele dá pistas. Veja, complexo de vira-latas. Entendo eu, tá aqui, ó, a inferioridade em que o brasileiro se coloca. Então, segundo essas duas primeiras linhas, o tal do complexo de vira-latas é uma posição que nós brasileiros nos colocamos em relação a várias coisas. Ele dá o exemplo de Wembley, em relação ao futebol. Nós não somos superiores. Em relação, por exemplo, à medicina. A medicina japonesa e americana é mais avançada do que a nossa. Isso é o que ele chama de complexo de vira-latas. Aí ele diz assim, jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo, espetacular, o nosso viralatismo. O que é isso? Complexo de vira-lata. Então, preste atenção nessas expressões para a gente poder entender a interpretação do texto. Professor, não entendi não, meu amigo, me ajude aí. Ele está dizendo, ele está usando esse texto para falar que nós, brasileiros, temos vários complexos de inferioridade em relação a várias coisas da vida, tá bom? Vamos ver o que ele diz mais. Olha só, texto 2. A melhor banda de todos os tempos da última semana. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucesso do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Então, o Enem, ele trouxe aqui uma composição do grupo Titãs, a melhor banda de todos os tempos, para comparar o texto 1 com o texto 2. E aí o Enem ele vai perguntar o seguinte, pessoal, preste atenção no que eu falei. O mais importante é o enunciado, o verso do texto 2. O verso do texto 2. Ele não disse o texto 2, ele disse o verso. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática, tema, assunto, discussão. Qual é o assunto? O nosso viralatismo, o nosso complexo de inferioridade. Presente no texto 1 é o verso do texto 2, que tematiza com o que está dizendo o texto 1, é qual desses versos? Repara que o verso está no texto 2, que tematiza com aquilo que está dizendo no texto 1, que é o nosso complexo de inferioridade. Letra A, as novidades antigas. Letra B, os discos que vendem mais. Letra C, o melhor disco brasileiro de música americana. Letra D de dado, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Ou letra E, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Gostaria de ouvi-los, Tássio. Qual resposta eles marcariam? Bom, eles estão respondendo aqui. A Clara, letra E. Loislane, letra E. Emily, letra E. Aí tem um rapaz aqui, que o nome dele não aparece. Ele respondeu letra C. A Ana, letra C. Lucas, letra C. Eles estão entre letra E e letra C. Pessoal, vocês estão divididos, né? E é normal mesmo, até porque texto é bem complicado mesmo. Então, uma coisa que vocês vão ter que avançar muito para passarem no Enem é essa parte de textos, tá? Então, vou ler de novo. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação de tema, que é o nosso viralatismo, ou seja, o nosso complexo de inferioridade. Ele está registrado em qual desses versos? A letra que a gente tem que observar aqui é a letra C. O melhor disco brasileiro de música americana. Ora, o melhor disco brasileiro, as músicas são o quê? Americanas. Então, na verdade, aquilo que é bom para nós não é aquilo que é brasileiro, é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem dos Estados Unidos. Aquela velha máxima que a gente passou a infância ouvindo,
tudo que vem dos Estados Unidos é bom. O cinema, a música. Então, vou repetir a letra C. O melhor disco brasileiro de música americana. Pessoal, a resposta é a letra C, porque nessa letra C ele está dizendo assim, ó, o melhor disco brasileiro. Poxa, o disco é brasileiro, gente. Se o disco é brasileiro, ele deveria ter música o quê? Brasileira. Mas olha as músicas. As músicas são o quê? Americanas. Pessoal, quem marcou a letra E, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não, pessoal. A letra E não aborda nada em relação à questão do viralatismo, que é o complexo de inferioridade. Ele fala de fracasso, mas fracasso não tem a ver aqui com a discussão do complexo de inferioridade, tudo bem? Para encerrar a aula de hoje, vamos para a última questão. A próxima questão também é um texto que caiu na prova do Enem, Deserto de Sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 km² entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. A origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal, que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Pessoal, essa questão do Enem, ela é interessante, ó. Eu vou partir direto para a pergunta, tá? Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. Vou parar bem aqui. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. Lembra? Eu disse que o enunciado é mais importante do que o próprio texto. Professor, essa questão 5 não é interpretação de texto? Não, meus amigos. A questão 5 não é interpretação de texto. É o quê, professor? Para eu anotar no meu caderno? É um assunto que vai estar na sua prova, agora no final do ano, de certeza. Que assunto é esse? Tipo textual e gênero textual. Anotem, por favor. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo de nossas aulas. Tipo textual e gênero textual. É humanamente impossível passar na prova de linguagem do Enem se nós não soubermos o que é tipo textual e gênero textual. Anotem, por favor. Então, o exercício 5, ele não quer interpretação de texto. Ele quer conhecimento de redação, tipologia textual e gênero textual. Tudo bem? Antes de eu falar de gênero, só para eu falar assim, para vocês terem uma ideia mais ou menos, para entender a diferença, vamos lá. Professor Sérgio, afinal de contas, o que é tipo textual? Amigos, amigas, tipo textual é aquilo que a gente vem estudando desde o primeiro ano do ensino médio. Por exemplo, lá no ensino médio, em tese, nós estudamos o texto narrativo. Narrador, personagem, espaço, tempo. No segundo ano, nós estudamos o texto descritivo. Até por causa da literatura, realismo, romantismo, naturalismo. Então, no segundo ano, nós estudamos o texto descritivo, a descrição. E no terceiro ano do ensino médio, nós estudamos o texto dissertativo. Explicando por outras palavras, narração, descrição, dissertação é o que a gente chama de tipos textuais. Professor, só tem esses tipos textuais na língua portuguesa? Não. Na língua portuguesa tem 5 tipos textuais. O problema é que o nosso ensino fundamental é muito ruim. Ele fala apenas de 3. Na língua portuguesa nós temos 3. Se os senhores quiserem anotar, narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Vou repetir. Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Então, se alguém perguntar assim para você, o que é tipo textual? São esses 5 que eu acabei de falar. Ao longo das aulas, eu vou explicando melhor o que é tipo textual, apenas para vocês terem uma ideia, tá bom? Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Professor, e o que é gênero textual? Gênero textual é um nome específico da redação.
é o nome particular da redação. Por exemplo, vamos pensar rapidamente num texto. Vamos pensar num texto chamado Conto de Fadas. O Conto de Fadas é um texto narrativo. Vocês concordam comigo? Ele é do tipo narrativo. Mas qual é o gênero? Qual é o nome específico dele? Conto de Fadas. A fábula. A fábula é um texto narrativo. Vocês concordam comigo? Mas qual é o nome específico da redação? Fábula. Esse nome específico da redação é o que a gente chama de gênero textual. Por exemplo, uma notícia. Uma notícia é um gênero textual. Uma reportagem é um gênero textual. Um relato é um gênero textual. Uma crônica é um gênero textual. Ah, professor, eu acho que eu estou entendendo. Gênero textual é o nome específico da redação. Tipo textual são as características gerais da redação. Narração, descrição, mas ao longo das aulas a gente vai aprofundando melhor, tá certo? Vamos resolver a questão então. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. No dia da prova do Enem, eu vou ter que vir aqui e marcar a palavra gênero, pessoal. Você vai ter que marcar a palavra gênero, porque ele poderia perguntar o tipo. Ele não perguntou o tipo, ele perguntou o gênero. É evidente que esse texto pertence a um desses gêneros aqui. Relato, verbete, artigo de opinião, reportagem ou resenha. Tássio, eu vou pedir que eles respondam. Eu vou aguardar. Vamos ver o que eles vão marcar aí como resposta. Ok, a Clara respondeu letra D. A Ana, letra D. Henrique, letra D. Eu vou responder tudo letra D. Parabéns para eles. A resposta realmente é a letra D de dado. Reportagem pela apresentação de informações de dados sobre o salar de Atacama. Então, observem que o nosso texto ele é uma reportagem. A aula de amanhã é muito importante. É fundamental que vocês estejam presentes na aula de amanhã, que convidem mais pessoas. Amanhã nós vamos falar justamente de um aspecto relacionado a essa temática, que são as funções de linguagem. Função emotiva, função fática, função referencial. Então é isso, viu, gente? Muito obrigado, um abraço a todos, bom final de tarde.